Olá, muito bom dia a todos. Hoje estamos no dia 72 de 276. Estamos aqui para fazer a reflexão do dia 4 de junho, nesse nosso percurso de gestar o Cristo em si. A leitura de hoje, continua nesse fatídico encontro entre Maria e sua prima Isabel, as duas com seus meninos no ventre, enviados, de Deus. E é tão impactante, essa passagem na Bíblia, são tantos os capítulos, da Bíblia que relatam esse evento, porque com certeza é um dos marcos mais importantes, da história de Jesus e de como o plano de Deus é perfeito e sincronizado, no capítulo de hoje, os recortes de Lucas 1 falam sobre como esse feito de Deus nos impacta de geração em geração. E de uma perspectiva de que a vida de Maria para sempre fica marcada, por esse feito, esse legado, que ela deixa e que nada é capaz de apagar. Isso me leva a pensar em qual é o legado que cada um de nós deixa, quando nós somos tocados para pensar o que nós construímos para a eternidade, isso tem um peso tão grande, eu acho, na nossa vida, porque muitas vezes a gente está concentrado, sim, em conquistar pequenas coisas e elas são muito importantes ao longo da nossa vida, mas de fato o mais importante é aquilo que, independente dessa vida física, a gente constrói e nada é capaz de apagar, Nem mesmo a passagem, da nossa carne, quando nosso espírito, vai para um outro plano. E isso está muito relacionado com quem nós somos. Por isso que é tão importante esse quesito de identidade e propósito. É como nós marcamos a nossa vida por aqui, independente de quem a gente seja, que nome a gente carregue, que bens a gente vai adquirir. E aqui o versículo fala muito, que só Deus é capaz de saciar de bens os indigentes e despedir de mãos vazias os ricos, porque a prosperidade de Deus, ela é diferente, Ela não quer dizer Deus nos dá o direito de prosperidade desde que nós andemos por princípios, que a gente conquiste as nossas coisas focando nessa eternidade, Então, talvez os objetivos, as metas, daquilo que nós colocamos para nós precisam, talvez não, com certeza elas precisam incluir o que é eterno, aquilo que é do alto. E poucas vezes, a gente se dedica a fazer um plano, talvez, de como adquirir esse tipo de conquista, Como conquistar aquilo que é eterno, aquilo que não se esvai com o tempo, com a condição, Como dia a dia a gente plantar isso. Inclusive hoje, em duas situações eu fiquei incomodada ao longo do dia e foram situações tão bobinhas assim, no trânsito. E as duas situações eram situações em que eu não estava certa, que realmente talvez eu tenha tomado uma atitude que pudesse chatear alguém, mas isso me fez refletir tanto. Numa ocasião, o semáforo ficou vermelho e eu já estava fluindo assim, e
quando o carro da frente parou de andar, eu fiquei exatamente na frente de outra rua. Mas o carro de trás já estava bem atrás de mim, então a gente realmente precisou esperar o sinal abrir para os carros que estavam na outra via conseguirem entrar naquela rua. E a senhora que parou o carro para conseguir cruzar a minha via, ela ficou visivelmente incomodada, né, com o local onde meu carro ficou parado. E ela ficava fazendo gestos assim de nervosa, e eu várias vezes, tipo, estendi a mão assim pedindo desculpa, e ela insistiu naquilo, e mesmo quando o trânsito fluiu, ela meio que jogava assim o carro para frente do meu carro, como quem diz, tipo, eu quero muito passar. E aí eu fiquei pensando, né, que tudo bem, inclusive, naquele momento, né, a minha postura era de assim, meu Deus, desculpa, nossa, fiz errado, ai, devia ter mantido mais distância do carro, né, para não impedir, né, o fluxo dos carros. Mas, sei lá, se eu colocasse no relógio, talvez esse episódio todo tenha levado uns 30 segundos, né? E aí eu fiquei pensando que naquele momento que ela estava gesticulando e fazendo, demonstrando aquela insatisfação, eu me senti super incomodada, né? Claro, queria de alguma forma solucionar o mais rápido possível, mas eu fiquei pensando num nível invisível, né? O quanto de energia ruim, de alguma forma, a gente estava propagando naquele momento. São coisas tão simples, né? E é uma coisa tão automática, de repente, a gente retrucar, né, isso, ou eu falar alguma palavra ruim para ela, e na hora essa situação, né, de desculpa me remeteu a esse exercício que a gente tem feito diariamente de perdão. E por essa energia de alguma forma ser pesada, por mais que eu tenha pedido desculpa, né, e me sentido arrependida daquela situação, como nos mínimos detalhes isso não é agradável de se viver. E aí eu continuei pensando sobre como numa circunstância em que você realmente tem uma relação, né, um carinho por uma pessoa, uma consideração, isso se torna imensamente mais difícil, né? Mas como diante de umas pequenas coisas fica mais fácil da gente exercitar esse processo. Porque quando eu me deparei com essa situação, eu precisei me controlar para não ser consumida por aquela energia, né? E fiquei pensando como que eu posso quebrar essa má energia aqui, né? Desejando que até aquela própria pessoa pudesse se acalmar logo e não levasse aquilo para o dia, porque em geral, quando pequenas coisinhas assim vão acontecendo ao longo do nosso dia, é muito fácil a gente sobrecarregar aquilo, virar uma bola de neve e uma circunstância chatinha ir levando a outra, né? Então eu, de fato, desejei que aquela energia fosse quebrada, não só ali, mas até proferir algumas palavras como vá em paz, né? Que Deus te abençoe, porque muito naturalmente a gente faz o inverso, né? De retribuir com uma má palavra. Eu nem sei o que ela pode ter proferido contra mim, mas de alguma forma eu quis quebrar aquela energia, né? E eu acho que esse é um exercício muito interessante sobre como você trabalhar nisso que é invisível, naquilo que é eterno também, né? Claro que o perdão e o arrependimento, eles estão relacionados também com uma mudança de rota, né? Com uma correção. Se eu não me sentir à vontade e confortável com ter praticado isso que eu pratiquei, lógico que isso demanda de mim uma atitude diferente, mais atenção, né, mais cuidado,
não sair com tanta pressa, mas eu fiquei também muito impressionada porque depois aconteceu uma coisa bem parecida, assim, mas uma coisa até mais boba, assim, no sentido de espaço entre um carro e outro. Aqui as ruas são bem estreitas e muitas vezes um carro tem que esperar o outro passar. E eu também vi nitidamente a expressão de uma pessoa que teve que me aguardar, que ela não estava confortável com aquela situação. E eu fiquei pensando como a gente está realmente contaminado, né? Como é automático essas reações de insatisfação no nosso dia a dia. Enquanto que ao longo dessa semana a gente também exercitou, né, de olhar isso, olhar Deus nas pequenas coisas, numa música que está sendo tocada, numa lembrança de uma pessoa. Hoje eu, meu marido e as meninas estávamos observando o céu, que está bem límpido, e a gente observou várias estrelas se movimentarem, né, e a gente ficou pensando como Deus também está nas pequenas coisas, né, e na imensidão do céu, como a gente também já refletiu aqui. Então, como a gente sintonizar realmente muito mais nessa energia do que nessa outra, automatizada, enraizada na nossa sociedade? Porque quando eu vivenciei essas situações no trânsito, eu fiquei pensando quantas vezes uma simples situação como essa, ela realmente corrói, né, a plenitude, a felicidade, e realmente, né, como isso é uma questão de escolha nossa. Então, que no nosso dia a dia, na simplicidade daquilo que vocês têm vivenciado, a gente possa respirar fundo, né? Nos conectar com esse sopro de vida, com a oportunidade de estar vivendo mais um dia e entender como a graça de Deus chega até nós, a gente reflete para os outros o tempo inteiro o que é a graça, a misericórdia, a benignidade, né? Inclusive os sacrifícios, né? As dificuldades, as provações, o quanto tudo isso está tão intrínseco na nossa vida e a gente precisa desse exercício diário da paz. Fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço, até amanhã com muito carinho, Simone.